Olá, meu nome é Rafael Moreira, eu sou urologista aqui na Delta Clinic e se você está vendo esse vídeo é porque muito em breve nos encontraremos no seu procedimento cirúrgico. Gostaria que você ficasse tranquilo, algumas orientações são importantes seguir até o dia da sua cirurgia e mais uma vez agradecer também a confiança em mim e todo o nosso time aqui da clínica. Número 1, não esqueça de levar todos os exames realizados para aquele procedimento. O anestesista vai vê-los, vai reavaliá-los e é muito importante estar em mãos, ok? A segunda coisa importante é com relação ao jejum. São necessários pelo menos 8 horas de jejum, inclusive de água. Não esqueça de programar certinho, saber com o nosso pessoal de acolhimento mais ou menos o horário da sua cirurgia para que possamos programar essas 8 horas de jejum necessárias, ok? Terceiro ponto importante é o uso de medicações. Algumas medicações podem ser usadas até o dia da cirurgia, algumas medicações nós temos que parar alguns dias antes do procedimento cirúrgico. Que medicações podemos levar até o dia do procedimento? Medicações antihipertensivas. Essa daqui é a principal. Se você é hipertenso, deve tomar os antihipertensivos, inclusive no dia do seu procedimento. Se estiver já no período de jejum, tome a sua medicação antihipertensiva com um pouquinho de água, o suficiente para engolir o comprimido. Isso não vai quebrar um protocolo de jejum. E que medicações nós temos que parar antes das cirurgias? Não se preocupe que você vai receber do nosso time de acolhimento um quadro com todas as medicações que são necessárias à interrupção do processo antes da cirurgia. Mas gostaria de trazer aqui algumas que são bastante importantes. Primeiro, os anticoagulantes. Se você toma anticoagulantes como Xarelto, por exemplo, no mínimo 2, forma mais segura 5 dias antes do procedimento. Antiplaquetários como o AS, 5 dias antes do procedimento cirúrgico, deve ser feita a interrupção desse anticoagulante. Outras medicações que devem ser paradas antes da cirurgia são os hipoglicemiantes orais, que são medicações para tratamento do diabetes. Nós, urologistas, fazemos bastante cirurgias de cálculo ou cirurgias de fimose. Você vai receber orientações específicas nos vídeos a seguir sobre cada procedimento cirúrgico. Mas os hipoglicemiantes, eles são importantes que sejam parados até 48 horas, ou seja, 2 dias antes do procedimento. Mas atenção, cuidado, como paramos os hipoglicemiantes orais, tome atenção à dieta. Diminua a quantidade de açúcar para evitar hiperglicemia durante esse preparo até o dia da sua cirurgia. Outras medicações importantes que sejam paradas antes da cirurgia são as medicações para emagrecer. Tome muita atenção a elas. Algumas medicações devem ser paradas no mínimo 10 dias, 15 dias antes do procedimento cirúrgico. Se você faz uso de alguma medicação para emagrecer, não esqueça de perguntar ao nosso time de acolhimento. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. É muito importante todas as dúvidas serem sanadas até o dia do procedimento. E a cirurgia da fimose, a postectomia? O que é? A cirurgia consiste nada mais, nada menos do que a remoção do excesso de pele do pênis. Fique tranquilo que não influencia em sensibilidade, não influencia na ereção, isso tudo é mito, tá bom? Consiste apenas na remoção do excesso de pele do pênis. É uma cirurgia que demora em média de 40 minutos, a média de internação em torno de algumas horas, não precisa ficar internado no hospital. Após a cirurgia, você pode ir embora para casa quando estiver bem desperto, acordado, se alimentando. Programe-se, obviamente, para ficar aquele dia todo à nossa disposição, que pode ser liberado no final da manhã, dependendo se a cirurgia for logo cedo, ou às vezes no final do dia, se a cirurgia for ao longo da tarde, por exemplo, tá bom? A atenção principal agora é no pós-operatório. O que é importante no pós-operatório da cirurgia da fimose? Número 1, compressa de gelo. A compressa de gelo é uma coisa muito importante para ser feita nesses primeiros dias, tá bom? Ainda assim, quando chegar em casa, por cima do Coban e principalmente nos dias subsequentes, nos 3 primeiros dias, compressas de gelo ajudam muito no edema do pênis, melhora a dor, diminui a necessidade de analgésicos, isso vai trazer um conforto melhor para você.
Não esqueça também de manter o pênis sempre para cima. Às vezes o uso de uma cueca um pouquinho mais apertada facilita a drenagem do edema e melhora também o conforto no pós-operatório. É muito comum, nos primeiros dias de postectomia, o pênis inchar, pequenos sangramentos são bastante comuns, não se assuste. As ereções também espontâneas também podem induzir a esses quadros de edema e sangramento. Não se assuste, caso aconteça, vá até o chuveiro, lave bem o pênis com água e sabão. Se tiver ainda algum sangramento, faça uma compressão manual, tudo isso vai interromper o sangramento, tá bom? Para a cirurgia da fimose, um cuidado especial que nós temos que ter logo após o procedimento em si é com relação ao curativo. Você vai sair da cirurgia com uma bandagem no pênis. Esse curativo nós chamamos de Coban. É um curativo um pouquinho mais constritivo. Algumas vezes ele pode gerar um certo desconforto, às vezes até dor. Caso isso aconteça, pode removê-lo a qualquer momento. E se o curativo cair espontaneamente, também não se assuste. Isso pode acontecer, tá? E não esqueça, obviamente, de fazer o curativo. De que forma pode ser feito esse curativo? Com pomada, pouca quantidade, geralmente o que a gente passa no pós-operatório é a pomada de Nebacetin. Você passa em pouca quantidade, apenas na área dos pontos e cobre com uma gaze. Por que cobrir com uma gaze? Porque vai ser comum, às vezes, sujar ali um pouquinho a cueca, por conta dessas pequenas secreções que podem sair, e a gaze vai absorver ali toda aquela secreção que vai ser eliminada naquele período inicial da cirurgia. Se a cirurgia for pela manhã, deixe para fazer o curativo à noite, no final do dia. E se o procedimento for pela parte da tarde, deixe para fazer esse primeiro curativo apenas na manhã seguinte. Uma das opções de curativo, vocês podem observar aqui na figura ao lado, é a colocação de absorventes íntimos na área ali da cueca para evitar o uso de curativo e o pênis ficar de forma um pouquinho mais confortável. Também é uma opção nos primeiros dias até cessado a saída de toda a secreção no local. Não se assuste, a primeira semana é um pouco chato, o pênis fica demasiado, tem pequenos sangramentos, nós chamamos da semana do arrependimento, onde a gente olha para o pênis, às vezes até se arrepende um pouco da cirurgia. Isso é comum, não se preocupe. O edema tende a passar, os pontos começam a cair a partir da segunda semana e aí o arrependimento passa. Depois disso vem só o benefício. Algum cuidado com a alimentação no pós-cirúrgico? Também não necessariamente. Você está livre para se alimentar, obviamente, qualquer tipo de comida. Atenção a comidas um pouquinho mais pesadas, condimentadas, talvez evitar um pouquinho o consumo, carne de porco, essas coisas um pouquinho mais pesadas é bom se evitar no início. Mas, em geral, não há nenhuma restrição alimentar após as cirurgias. Existe alguma situação em que eu devo me preocupar e acionar a equipe médica antes do nosso encontro de pós-operatório, que geralmente é feito com 2 semanas? Sim, são casos muito excepcionais, dificilmente ocorrem, mas febre, dificuldade para fazer xixi, sangramentos importantes que eu não consiga interromper com a compressa de gelo ou com uma compressão manual. Essas geralmente são situações raríssimas de acontecer em que você deve entrar em contato de forma imediata conosco. E por fim, não esqueça de agendar o seu retorno com 2 semanas para nós acompanharmos como está a evolução dessa cicatriz cirúrgica. Não se preocupe, no início ela fica hipertrófica, edemaciada, mas depois tende a melhorar bastante. Você deve ter mais ou menos a cicatriz final em torno de 3 a 6 meses e é geralmente apenas uma linha de cicatriz. Aguardo você no retorno pós-operatório.